tom mais escuro de magia. Para aqueles que sonham com mundos desconhecidos. Grande é o dilema quando se trata de magia, pois não é uma questão de força, e sim de equilíbrio. Se há pouca força, nós nos tornamos fracos, mas se há força demais, nos tornamos algo completamente diferente. Tiernan Sierence, sumo sacerdote do Santuário de Londres. Capítulo 1. O viajante. Kel trajava um casaco muito peculiar. Não tinha apenas um lado, o que seria convencional, ou dois, o que seria inesperado, mas múltiplos, o que era obviamente impossível. A primeira coisa que fazia sempre que passava de uma Londres a outra era tirar o casaco e revirá-lo uma ou duas vezes, ou mesmo 3, até que encontrasse o lado de que precisava. Nem todos eram elegantes, mas cada um servia a um propósito. Havia os que se misturavam à multidão e os que se destacavam, e um que não possuía um objetivo, mas lhe agradava muito. Assim, quando Kel cruzou a parede do palácio e entrou na antessala, levou alguns instantes para se recompor. Viajar entre mundos tinha o seu preço, e então escapuliu do seu casaco vermelho de gola alta e o revirou na direita para a esquerda para torná-lo uma simples jaqueta preta. Bem, uma simples jaqueta preta elegantemente alinhavada, com fios prateados e adornada com 2 colunas brilhantes de botões de prata. Só porque adotava uma paleta mais modesta quando estava no exterior, sem querer ofender a realeza local nem chamar a atenção, não significava que deveria sacrificar o estilo. Ah, reis, pensou Kel, enquanto abotoava a jaqueta. Estava começando a pensar como Rai. Na parede atrás de si, conseguiu discernir o símbolo desbotado deixado pela sua passagem como uma pegada na areia que já se desvanecia. Ele nunca se dava ao trabalho de marcar a porta nesse lado, simplesmente porque nunca retornava por ali. A distância entre Windsor e Londres era terrivelmente inconveniente, considerando-se que, quando viajava entre mundos, Kel só podia se deslocar de um local em um deles ao mesmo exato ponto no outro, o que era um problema, pois não havia um castelo de Windsor a um dia de viagem da Londres Vermelha. Na verdade, Kel acabara de vir da travessia do muro de pedra do pátio de um cavaleiro abastado em uma cidade chamada Gisson. E Gisson era, de modo geral, um lugar muito agradável. Windsor não. Impressionante, com certeza, mas não agradável. Um balcão de mármore corria pela parede, e nele uma vasilha de água o aguardava como sempre. Ele lavou a mão ensanguentada e a moeda de prata que usara como passagem, depois colocou no pescoço o cordão em que ela ficava pendurada, e a escondeu novamente sobre a gola da jaqueta. No salão à frente, ele podia ouvir diversos passos e o burburinho baixo de servos e guardas. Escolhera a antessala especificamente para evitá-los. Sabia muito bem que pouco o príncipe regente gostava da sua presença, e a última coisa que desejava era uma plateia, um bando de ouvidos, olhos e bocas relatando ao trono os detalhes da sua visita. Acima do balcão e da vasilha ficava um espelho de moldura dourada, e Kel verificou rapidamente seu reflexo antes de atravessar as portas para encontrar seu anfitrião. Seu cabelo castanho avermelhado caía sobre um dos olhos, e ele não ajeitou, apesar de ter parado um momento para alinhar os ombros da jaqueta. O cômodo estava sufocantemente quente, com as janelas trancadas, apesar de que parecia ser um belo dia de outubro. Um fogo ardia raivosamente na lareira. Jorge III estava sentado ao lado dela, um manto escolhendo sua silhueta murcha
e uma bandeja de chá intocada diante de seus joelhos. Quando Kel entrou, o rei agachou às beiradas da sua poltrona. "Quem está aí?" perguntou o rei, sem se virar. "Ladrões? Fantasmas?" "Não creio que fantasmas lhe responderiam, majestade", disse Kel, anunciando-se. O monarca doente abriu um sorriso de dentes podres. "Mestre Kel, você me deixou esperando." "Não mais que um mês", respondeu Kel, aproximando-se. O rei George semicerrou os olhos cegos. "Faz mais tempo, tenho certeza." "Asseguro-lhe que não." "Talvez não para você", disse o rei. "Mas o tempo não passa da mesma forma para quem é louco ou cego." Kel sorriu. O rei estava bem disposto. Não era sempre assim. Ele nunca tinha certeza do estado em que encontraria Sua Majestade. Talvez parecesse fazer mais de um mês, porque, na última visita, o rei estava temperamental e Kel quase não conseguira acalmar seus nervos, enfrangalhados por tempo suficiente para lhe entregar sua mensagem. Talvez o ano tenha virado, e não o mês. "Ah, mas o ano é o mesmo." "E que ano é esse?" Kel franziu o senho. 1819. Uma sombra escureceu o semblante do rei George, que apenas balançou a cabeça. "Tempo", disse o rei, como se aquela palavra pudesse ser culpada por tudo. Sente-se, acrescentou, apontando para o cômodo. "Deve haver outra cadeira em algum lugar." Não havia. O quarto estava surpreendentemente vazio, e Kel tinha certeza de que as portas no saguão eram trancadas e destrancadas por fora e não por dentro. O rei estendeu a mão modosa. Haviam retirado os anéis para evitar que se machucasse, e as unhas estavam aparadas rente aos dedos. "Minha carta", disse, e por um instante Kel vislumbrou um lampejo de George como fora um dia. Régio. Kel tateou os bolsos e percebeu que se esquecera de pegar o bilhete antes de se trocar. Depois a jaqueta e o retornou por um instante ao lado vermelho, revirando suas dobras até encontrar um envelope. Quando colocou nas mãos do rei, este afagou e acariciou o selo, o emblema do trono vermelho, incrustado na cera. O cálice com um sol nascente. Depois, levou o papel ao nariz e inspirou. "Rosas", disse ele com melancolia. O rei estava se referindo à magia. Kel nunca tocava o suave perfume aromático da Londres vermelha entranhada em suas roupas, mas, sempre que viajava, alguém invariavelmente lhe dizia que cheirava flores recém-cortadas. Alguns mencionavam tulipas, outros lírios orientais, crisântemos, peônias. Para o rei da Inglaterra, eram sempre rosas. Kel estava satisfeito em saber que era um perfume agradável, mesmo que não fosse capaz de perceber-lo. Podia sentir o de Londres cinza, fumaça, o de Londres branca, sangue, mas, para ele, a Londres vermelha cheirava apenas ao seu lar. "Abra para mim", instruiu o rei, "mas não danifique o selo." Kel procedeu como instruído e retirou o conteúdo. Dessa vez, agradeceu pelo fato de o rei não poder mais enxergar. Assim não saberia o quão breve era a carta. 3 pequenas linhas. Uma cortesia concedida àquela autoridade simbólica e doente, e apenas isso. "É de minha rainha", explicou Kel. O rei assentiu. "Prossiga", comandou, assumindo um semblante majestoso que contrastava com o seu estado frágil e sua voz vacilante. "Prossiga." Kel pigarreou. "Saudações a Vossa Majestade, o rei Jorge III."
de um trono vizinho. A rainha não se referia ao seu como o trono vermelho, nem mandava saudações da Londres vermelha, ainda que a cidade fosse de um carmim vivo graças à forte luminosidade do rio, simplesmente porque não pensava dessa forma. Para ela, e para qualquer um que habitasse apenas uma Londres, havia pouca necessidade de diferenciá-las. Quando os governantes de uma cidade se comunicavam com uma outra, os chamavam somente de outros, ou vizinhos, ou, em algumas ocasiões, particularmente com relação à Londres branca, usavam termos menos lisonjeiros. Somente os poucos capazes de transitar por entre as diversas Londres precisavam de um modo de diferenciá-las. Então Kell, inspirado pela cidade perdida conhecida por todos como Londres Preta, designaram uma cor para cada capital remanescente. Cinza para a cidade sem magia, vermelho para o império vigoroso, branco para o mundo faminto. Na verdade, as cidades guardavam pouca semelhança entre si, e menos ainda os países à sua volta e além. O fato de todas se chamarem Londres era um mistério, mas a teoria predominante era a de que uma das cidades assumira o nome havia muito tempo, antes que se lacrassem as portas e que a única coisa autorizada a transitar de uma a outra fosse a correspondência entre reis e rainhas. Não havia consenso nem em relação a qual cidade tinha reivindicado o nome primeiro. Esperamos que esteja bem. Continuava a carta da rainha. E que a estação esteja tão amena na sua cidade quanto a da nossa. Kell fez uma pausa. Não havia mais nada exceto a assinatura. O rei George torceu as mãos. Isso é tudo? Kell hesitou. Não. Afirmou, dobrando a carta. Foi apenas o início. Ele pigarreou e começou a caminhar lentamente enquanto organizava seus pensamentos e os colocava na voz da rainha. Agradeço por se preocupar com nossa família. O rei e eu estamos bem. O príncipe Rai, por sua vez, continua nos impressionando e enfurecendo na mesma medida, mas, pelo menos, passa o último mês sem quebrar o pescoço ou ficar noivo de uma pretendente inadequada. Somos gratos a Kell por evitar que o príncipe fizesse uma dessas coisas, ou ambas. Kell tinha intenção de continuar fazendo a rainha devagar sobre os seus méritos, mas então o relógio da parede badalou 5 vezes e ele praguejou baixinho. Estava atrasado. Até minha próxima carta. Desejo que permaneça feliz e bem. Afetuosamente, Sua Alteza Emira, Rainha de Arnes. Kell esperou que o rei dissesse algo, mas os olhos cegos sustentavam um olhar vidrado e distante. E o viajante receou como o tivesse perdido. Deixou o bilhete dobrado na bandeja de chá e já estava a meio caminho da parede quando o rei falou. Não tenho uma carta para ela. Não tem problema, disse Kell gentilmente. O rei não conseguia escrever uma carta havia muitos anos. Em alguns meses ele tentava, arrastando a pena a esmo pelo pergaminho. Em outros, insistia em ditá-la para Kell. Mas na maioria das vezes, ele simplesmente narrava a mensagem e Kell prometia memorizá-la. Entenda, não tive tempo, acrescentou o rei, tentando salvar um vestígio de dignidade. Kell concedeu isso ao rei. Eu compreendo. Transmitirei suas melhores estimas à família real. Kell se virou para sair e novamente o rei gritou que parasse. Espere! Volte! Kell se deteve. Seus olhos se voltaram para o relógio. Estava cada vez mais atrasado. Imaginou o príncipe regente sentado à sua mesa em St. James, agarrado à cadeira e fervilhando de impaciência. O pensamento fez com que Kell sorrisse. Então retornou para o rei enquanto este tirava algo de suas vestes,
com dedos desagitados. Uma moeda. Está desvanecendo, afirmou o rei, aninhando o metal em suas mãos envelhecidas como se fosse precioso e frágil. Não consigo mais sentir a magia, nem o aroma. Uma moeda é só uma moeda, majestade. Não é, e você sabe disso. Resmungou o velho rei. Esvazie seus bolsos. Kel suspirou. O senhor vai me colocar em apuros. Vamos, vamos, disse o rei. Nosso segredinho. Kel enfiou a mão em um bolso. Na primeira vez que visitara o rei da Inglaterra, entregaram-lhe uma moeda como prova de quem era e de onde vinha. A história de outras Londres era confiada à coroa e passado de herdeiro para herdeiro. Mas fazia anos desde que o último viajante se apresentara. O rei George olhara para o rapaz, estreitara os olhos e estendera sua mão robusta. E Kel depositara a moeda em sua palma. Era um simples lin, muito semelhante ao shilling da Londres cinza, porém cunhado com uma estrela vermelha no lugar da face real. O rei fechara seu punho sobre a moeda e a levara para perto do nariz, inalando seu perfume. E então sorrira. Guardara a moeda em seu manto e escolhera Kel no palácio. Daquele dia em diante, sempre que Kel o visitara, o rei insistia que a magia havia se desgastado e o fazia trocá-la por outra moeda, nova e ainda guardando algum calor nos bolsos. Todas as vezes, Kel avisara que a prática era proibida, e era mesmo, terminantemente. E todas as vezes o rei insistia que aquilo seria seu segredinho. E então Kel suspirava e tirava uma nova peça de metal do seu casaco. Dessa vez, pegou o velho lin da palma da mão do rei e o trocou por um novo, fechando os dedos nodosos de George sobre a moeda. Isso, murmurou o rei para a moeda em sua mão. Cuide-se, falou Kel enquanto se virava para sair. Sim, disse o rei, seu foco extinguindo-se até ficar perdido para o mundo e para o seu convidado. Havia cortinas fechadas em um canto do cômodo, e Kel afastou o tecido pesado para revelar uma marca no papel de parede decorado. Um círculo simples dividido ao meio por uma linha, desenhado em sangue um mês antes. Em outra parede de cômodo do outro palácio havia a mesma marca. Eram como maçanetas em lados opostos de uma mesma porta. O sangue de Kel, quase emparelhado com um símbolo, permitia que se movesse por entre os mundos. Não era necessário especificar um lugar, porque onde quer que estivesse em um, era para lá que iria no outro. Mas, para fazer uma porta dentro de um mundo, ambos os lados precisavam estar marcados exatamente com o mesmo símbolo. Parecido não era o bastante. Isso que eu aprendera do jeito mais difícil. O símbolo na parede ainda estava visível na última visita. As bordas apenas um pouco borradas, mas não importava. Tinha que ser refeito. Ele dobrou a manga e libertou a faca que mantinha atada à parte interna do seu antebraço. Era um objeto admirável, aquela faca. Uma obra de arte, prateada na ponta ao cabo e gravada no seu monograma. Q e L. A única relíquia de outra vida. Uma vida que não conhecia, ou, ao menos, da qual não se lembrava. Kel levou a lâmina até o dorso do seu antebraço. Já havia entalhado uma linha naquele dia para a porta que o levara até ali. Agora, cortava uma segunda. Seu sangue vermelho vivo brotou e se espalhou. Então ele devolveu a faca à sua bainha e tocou o corte com os dedos, e depois a parede, redesenhando o círculo e a linha que cruzava. Kel baixou a manga da camisa ferida sobre a ferida. Trataria todos os cortes quando chegasse em casa.
e olhou de relance para o rei balbuciante, antes de pressionar sua palma estendida na marca da parede. A marca zumbiu com magia. Astassen. Proferiu. Transportar. O papel de parede adornado enrugou-se, suavizou-se e cedeu ao seu toque. E Kel avançou através dele. Capítulo 2. Entre um passo e outro, a Windsor, melancólica, se tornou a elegante St. John's. O pequeno quarto abafado deu lugar a tapeçarias esplendorosas e pratarias reluzentes, e os balbúcios do rei louco foram substituídos por um pesado silêncio e por um homem sentado à cabeceira de uma mesa ornamentada, segurando um cálice de vinho e parecendo bastante irritado. Está atrasado, observou o príncipe regente. Minhas desculpas, disse Kel com uma reverência breve demais. Tive uma missão. O príncipe regente depositou o cálice na mesa. Pensei que eu fosse sua missão, mestre Kel. Kel se endireitou. Minhas ordens, Vossa Alteza, são para visitar primeiro o rei. Gostaria que não satisfazesse os caprichos dele. Falou o príncipe regente, cujo nome também era George. Kel achava o hábito da Londres cinza de filhos receberem os nomes de seus pais ao mesmo tempo redundante e confuso. Enquanto gesticulava desdenhosamente com a mão. Isso o deixa animado. E faz mal? Perguntou Kel. Para ele, sim. Ficará frenético mais tarde, dançando nas mesas e falando de magia e de outras Londres. Que truque apresentou a ele dessa vez? Convenceu-o de que ele podia voar? Kel cometer esse erro apenas uma vez. Fora informado na visita seguinte de que o rei da Inglaterra quase saltara de uma janela no terceiro andar. Asseguro-lhe que não realizei nenhuma demonstração. O príncipe George beliscou a ponte do nariz. Ele não consegue mais segurar a língua. Por isso está restrito aos seus aposentos. Aprisionado, então? O príncipe George correu a mão pela borda dourada da mesa. Windsor é um lugar perfeitamente respeitável para resguardar alguém. Uma prisão respeitável ainda é uma prisão, pensou Kel, retirando uma segunda carta do bolso da jaqueta. Sua correspondência. O príncipe ordenou que ele permanecesse ali enquanto lia o bilhete. Nunca comentava como cheirava flores. E então, retirou uma resposta semi-pronta de um dos bolsos e a completou. Claramente, estava se demorando em um esforço para aborrecer Kel. Mas o viajante não se importava. Ocupou-se tamborilando os dedos na borda da mesa dourada. Cada vez que ele ia do dedo mindinho ao indicador, uma das muitas velas da sala se apagava. Deve ser uma corrente de ar, afirmou, distraidamente, enquanto o príncipe regente apertava mais a pena. Quando terminou o bilhete, havia quebrado duas e estava de mau humor, ao passo de que o estado de espírito de Kel melhorara muito. Estendeu a mão para pegar a carta, mas o príncipe regente não a entregou. Em vez disso, levantou-se de seu trono. Estou cansado de ficar sentado. Caminhe comigo. Kel não era fã da ideia, mas não podia sair de mãos vazias, então foi obrigado a concordar. Não antes de pegar da mesa a última pena intacta do príncipe e escondê-la no bolso. Você voltará imediatamente para casa? Perguntou o príncipe enquanto conduzia Kel por um salão até uma porta discreta, oculta por uma cortina. Logo mais, afirmou Kel, mantendo-se um passo atrás. 2 soldados da guarda real haviam se juntado a eles no salão e agora os seguiam furtivamente, como sombras.
Kel podia sentir os olhos dele sobre si e perguntou-se o quanto sabiam sobre o seu convidado. Esperava-se que a realeza soubesse, mas o conhecimento por parte dos serviçais era deixado a critério dela. Pensei que você só tivesse negócios comigo, disse o príncipe. Sou fã da sua cidade, respondeu Kel delicadamente. E meu trabalho drena minhas energias. Dou uma volta e pego um pouco de ar, então retorno. Os lábios do príncipe formaram uma linha fina e soturna. Receio que o ar não seja tão revigorante aqui na cidade quanto no campo. Como é que você nos chama? Londres Cinza? Nos dias de hoje é um nome muito apropriado. Fique para o jantar. O príncipe terminava quase todas as suas frases com um ponto final, até mesmo as perguntas. Ray agia da mesma forma, e Kel achava que o comportamento devia ser um feito colateral de nunca terem ouvido não. Você está muito melhor aqui, pressionou o príncipe. Deixe-me revigorá-lo com um vinho e companhia. Parecia uma oferta generosa, mas o príncipe regente nunca fazia as coisas por generosidade. Não posso ficar, falou Kel. Eu insisto. A mesa está posta. E quem está vindo? Perguntou-se Kel. O que o príncipe queria? Exibi-lo? Kel frequentemente suspeitava de que ele gostaria de fazê-lo. E pela simples razão de que o jovem George considerava os segredos um fardo e preferia o espetáculo. Mas, com todas as suas falhas, o príncipe não era tolo. E apenas um tolo concederia a Kel a oportunidade de se destacar. A Londres Cinza esquecera a magia havia muito tempo. Kel não seria a responsável por lembrá-lo. Uma oferta generosa. Alteza. Mas é melhor que eu seja um espectador do que um espetáculo. Kel inclinou a cabeça, de forma que seu cabelo acobreado não mais cobrisse os olhos, revelando não apenas o azul translúcido do esquerdo, mas também o preto maciço do direito. Um preto que ia de ponta a ponta, preenchendo tanto a íris como a esclera branca. Nada havia de humano naquele olho. Era puramente mágico. A marca de um mago de sangue, de Ontari. Kel gostou do que viu nos olhos do príncipe regente, quando este tentou sustentar seu olhar. Precaução, desconforto e medo. Sabe por que nossos mundos são mantidos separados, Alteza? Ele não esperou pela resposta do príncipe. Para manter o seu mundo seguro. Veja, houve um tempo, eras atrás, em que eles não eram separados. Quando portas corriam entre o seu mundo e o meu, e outros, e qualquer um com um pouco de poder conseguia atravessá-las. A magia em si podia transitar. Mas o problema da magia é que ela se apodera tanto dos obstinados quanto dos fracos de espírito, e um desses mundos não foi capaz de se controlar. As pessoas se alimentaram da magia, e a magia se alimentou delas até devorar os seus corpos, suas mentes e então suas almas. A Londres preta, sussurrou o príncipe regente. Kel assentiu. Não fora ele quem designara a cor que intitulava a cidade. Todos, ou ao menos todos nas Londres vermelha, branca, e os poucos da cinza que sabiam de alguma coisa, conheciam a lenda da Londres preta. Era uma cidade de ninar, um conto de fadas, um aviso sobre a cidade e o mundo que não existia mais. Sabe o que a Londres preta e a sua têm em comum, Alteza? Os olhos do príncipe regente se estreitaram, mas ele não interrompeu Kel. Falta-lhes moderação. Ambas são famintas por poder.
A única razão de a sua Londres ainda existir é ter sido isolada. E aprendeu a esquecer. O senhor não quer que ela lembre. O que Kel não disse foi que a Londres preta tinha magia em abundância em suas veias. E a Londres cinza, quase nenhuma. Ele queria provar seu ponto de vista. E pelo jeito tinha conseguido. Dessa vez, quando estendeu a mão para pegar a carta, o príncipe não se opôs nem resistiu. Kel guardou o pergaminho em seu bolso junto com a pena roubada. Obrigada. Como sempre, por sua hospitalidade. Afirmou, prestando uma reverência exagerada. O príncipe regente convocou um guarda com um simples estalar de dedos. Assegure-se de que o mestre Kel chegue ao seu destino. E então, sem dizer mais nada, virou-se e se afastou. Os guardas reais deixaram Kel na entrada do parque. O parque de St. James despontava atrás dele. A Londres cinza à sua frente. Ele inspirou profundamente e sentiu o gosto da fumaça no ar, mesmo ávido para voltar para casa. Ele tinha negócios para tratar. E após lidar com a doença do rei e com o comportamento do príncipe, Kel precisava de uma bebida. Espanou as mangas, endireitou a gola e partiu em direção ao coração da cidade. Ele encaminhou pela St. James Park até chegar a um caminho de terra que ladeava o rio. O sol estava se pondo e o ar era fresco, apesar de poluído. Uma brisa de outono tremulando a barra do seu casaco preto. Alcançou uma passarela de madeira que cruzava o rio, e suas botas ressoaram baixinho enquanto ele atravessava. Kel deteve-se no arco da ponte. A Buckingham House, iluminada por lampiões atrás dele, e o Tâmisa à frente. A água espirrava gentilmente sobre as ripas de madeira, e ele descansou os cotovelos no parapeito e olhou para baixo. Quando dobrou os dedos distraidamente, a corrente se aquietou, a água parando lisa como um espelho. Ele avaliou seu reflexo. Você não é tão bonito assim, dizia Ray, sempre que flagrava Kel contemplando um espelho. Não me canso de mim mesmo, respondia Kel, ainda que nunca tivesse se admirando. Ao menos, não por inteiro. Apenas seu olho, o direito. Mesmo na Londres vermelha, onde a magia florescia, o olho destacava dos demais. Marcava-o sempre como diferente. Uma risada tilintante soou à direita de Kel, seguida por um grunhido e outros sons menos nítidos, e a tensão em seus dedos se aliviou, fazendo com que o rio abaixo dele voltasse a seguir seu curso. Ele prosseguiu até o parque, deu lugar às ruas de Londres, e depois a imponente silhueta de Westminster. Kel tinha afeição pela abadia e acenou com a cabeça para ela, como se faz com uma velha amiga. Apesar da fuligem da sujeira e de sua desordem e pobreza, a cidade possuía algo que faltava à Londres vermelha: resistência às mudanças. Uma valorização da permanência e dos esforços necessários para construir algo permanente. Quantos anos haviam sido necessários para construir a abadia? Por quantos mais ela ficaria de pé? Na Londres vermelha, os gostos mudavam com as estações, e, com eles, construções iam abaixo e eram erguidas de formas diferentes. A magia tornava as coisas fáceis. Às vezes, pensou Kel, tornava-as fáceis demais. Em sua cidade, havia noites em que ele sentia como se tivesse ido dormir em um lugar e acordado em outro. Mas aqui, a abadia de Westminster resistia de pé, esperando para cumprimentá-lo. Ele abriu caminho pela estrutura de torres de pedra, através de ruas apinhadas de carruagens e por uma rua estreita que circundava o Jardim do Leão, murado com pedras cheias de musgo. A rua se estreitava ainda mais antes de finalmente terminar em frente a uma taverna. Foi ali que Kel parou e despiu seu casaco. Revirou-o novamente da direita para a esquerda,
trocando o traje preto com botões prateados por um visual mais simples e apropriado para aquelas ruas. Uma jaqueta de gola alta marrom, com as bainhas esfiapadas e os cotovelos gastos. Então apalpou os bolsos e, satisfeito por estar pronto, entrou. Capítulo 3. A Stone Throw era uma taverna estranha. Suas paredes eram envelhecidas. Seu assoalho estava manchado, e Kel tinha certeza de que seu dono, Baron, adicionava água às bebidas. Mas, apesar de tudo, ele continuava retornando. O lugar o fascinava, porque, apesar de sua aparência suja e de seus clientes ainda mais sujos, o fator é que, por sorte ou destino, a Stone Throw estava sempre ali. O nome mudava, é claro, assim como as bebidas servidas. Mas, nesse ponto exato das Londres cinzas, vermelha e branca, havia uma taverna. Não era uma fonte de magia em si, como o Tamisa ou Stonehenge, ou as dúzias de faróis de magia menos conhecidos do mundo. Mas era algo, um fenômeno, um ponto fixo. E como ele conduzia seus negócios na taverna, quer a placa dissesse Stone Throw, Setting Sun ou Scorched Bone, isso também tornava o próprio Kel uma espécie de ponto fixo. Poucos apreciariam a poesia nisso. Talvez Roland, se ele apreciasse alguma coisa. Mas, poesia à parte, a taverna era o lugar perfeito para se fazer negócios. Os raros crentes da Londres cinza, aqueles poucos excêntricos que se apegavam à ideia da magia, que se agarravam a um sussurro ou lufada de mágica, gravitavam ali, atraídos pela sensação de algo diferente, algo a mais. Kel também era atraído por isso. A diferença é que ele sabia que eles estavam instigando. Obviamente, os benfeitores amantes da magia da Stone Throw não eram atraídos somente pela sutil e profunda corrente de poder do local, ou pela promessa de alguma coisa diferente, de algo mais. Também eram excitados por ele, ou ao menos pelo rumor de sua existência. O que corria de boca em boca tinha sua própria magia. E aqui, na Stone Throw, murmúrios sobre o mago passavam pelos lábios dos homens com tanta frequência quanto a cerveja diluída. Ele estudou o líquido âmbar em sua própria caneca. Boa noite, Kel, disse Baron, parando para reabastecer sua bebida. Boa noite, Baron. Era tudo o que costumavam dizer um ao outro. O dono da Stone Throw tinha o porte de um paredão. Se um paredão resolvesse cultivar uma barba. Alto, largo e impressionantemente maciço. Sem dúvida, Baron já vira sua cota de estranhezas, mas isso nunca parecia perturbá-lo. Se perturbava, ele sabia como disfarçar. Um relógio na parede atrás do balcão badalou às 7 horas, e Kel retirou uma bugiganga da jaqueta marrom. Uma caixa de madeira aproximadamente do tamanho da palma da sua mão, fechada por um simples gancho de metal. Quando ele abriu o trinco e empurrou a tampa com o polegar, a caixa se desdobrou em um jogo de tabuleiro com 5 compartimentos, cada um contendo um elemento. Na primeira divisão, um torrão de terra. Na segunda, uma colherada de água. Na terceira, em vez de ar, repousava um tantinho de areia solta. No quarto, uma gota de óleo altamente inflamável. Na quinta e última divisão, um pedaço de osso. No mundo de Kel, a caixa e seu conteúdo não eram apenas um brinquedo, mas um teste. Um modo de que as crianças descobrissem quais elementos as atraíam e quais eram atraídos por elas. A maioria logo se cansava do jogo e partia para feitiços ou para versões mais complicadas em busca de refinar sua habilidade, tanto por sua abrangência quanto por suas limitações.
O jogo de elementos podia ser encontrado em quase toda a casa de Londres Vermelha, e muito provavelmente das vilas ao redor, ainda que Kel não tivesse certeza disso. Mas aqui, na cidade sem magia, era realmente raro, e Kel tinha certeza de que seu cliente aprovaria. Afinal, o homem era um colecionador. Na Londres cinza, apenas 2 tipos de pessoas procuravam por Kel: colecionadores e entusiastas. Colecionadores eram pessoas abastadas e entediadas, que normalmente não tinham interesse na magia em si. Não saberiam diferenciar uma runa de cura de um feitiço de ligação, e Kel apreciava o seu patrocínio. Entusiastas eram mais incômodos. Imaginavam-se verdadeiros magos e queriam comprar bugigangas, não pelo prazer de possuí-las ou pelo luxo de exibi-las, mas para usá-las. Kel não gostava de entusiastas, em parte porque julgava suas aspirações um desperdício, e em parte porque lhe servir parecia quase uma traição. Foi por isso que, quando um jovem se sentou ao seu lado e Kel olhou para cima para ver seu cliente colecionador e encontrou um entusiasta desconhecido, seu humor azedou consideravelmente. "Esse lugar está ocupado?" perguntou o entusiasta, apesar de já estar sentado. "Vá embora", disse Kel calmamente, mas o entusiasta não se retirou. Kel tinha certeza de que o homem era desengonçado e estranho, sua jaqueta um tanto curta para sua estatura. E quando ele apoiou os braços no balcão e o tecido subiu um pouco, Kel reconheceu a ponta da sua tatuagem, uma runa de poder mal desenhada, cujo objetivo era vincular magia ao corpo de alguém. "É verdade?" perguntou o entusiasta. "O que dizem?" "Depende de quem está falando", disse Kel fechando o caixa, deslizando a tampa e colocando o gancho de volta no lugar. "E do que está sendo dito?" Ele já havia ensaiado essa dança centenas de vezes. Pelo canto do olho azul, observou os lábios do homem coreografarem seu próximo movimento. Se fosse um colecionador, Kel poderia ter lhe dado uma trégua. Mas homens que entram na água afirmando saber nadar não deveriam precisar de salva-vidas. "Que você traz coisas", disse o entusiasta, os olhos percorrendo a taverna. "Coisas de outros lugares." Kel sorveu um pequeno gole da sua bebida, e o entusiasta entendeu seu silêncio como concordância. "Suponho que deva me apresentar", prosseguiu o homem. "Edward Archibald Tuttle, III, mas me chamam de Ned." Kel arqueou uma sobrancelha. O jovem entusiasta estava obviamente esperando que ele se apresentasse também. Mas, como o homem claramente já tinha noção de quem ele era, Kel dispensou as formalidades e perguntou: "O que você quer?" Edward Archibald, Ned, retorceu-se na cadeira e inclinou-se com um ar conspiratório. "Procuro por um pouco de terra." Kel apontou o copo em direção à porta. "Verifique no parque." O jovem deu uma risada baixa e desagradável. Kel terminou sua bebida. Um pouco de terra. Parecia um pedido simples, mas não era. A maioria dos entusiastas sabia que seu próprio mundo continha pouco poder, mas muitos acreditavam que, se possuísse um pedaço de outro mundo, isso lhes permitiria acessar sua magia. E houve um tempo em que eles estariam certos. Uma época em que as portas permaneciam abertas à beira das fontes. O poder fluía por entre os mundos, a qualquer um com um pouco de magia em suas veias e um artefato de poder, mas também mover-se com ele e ir de uma Londres para outra.
Mas essa época se fora. As portas se foram, destruídas havia séculos, depois de a Londres preta cair e levar consigo os restos do seu mundo, deixando apenas histórias em seu encalço. Agora, apenas os Antari detinham poder suficiente para criar novas portas. E mesmo assim, somente eles podiam cruzar elas. Antari sempre foram raros, mas ninguém sabia ao certo quanto, até as portas serem lacradas e o seu número começar a decrescer. A fonte do poder dos Antares sempre fora um mistério. Não seguiam uma linhagem sanguínea, mas algo era certo. Quanto mais os mundos eram mantidos separados, menos os Antares surgiam. Agora, Kel e Roland pareciam ser os últimos de uma espécie que estava entrando rapidamente em extinção. Então, vai me trazer a terra ou não? Kel baixou os olhos para a tatuagem no pulso do entusiasta. Muitos habitantes do mundo cinza pareciam não entender que um feitiço era tão poderoso quanto a pessoa a conjurá-lo. Quão forte seria este entusiasta? Um sorriso repuxou o canto dos lábios de Kel quando ele empurrou a caixa devagar na direção do homem. Sabe o que é isto? Ned ergueu cautelosamente o jogo de criança, como se pudesse entrar em combustão a qualquer momento. Kel considerou a possibilidade de incendiá-lo, mas se conteve. Ele brincou com a caixa até que seus dedos encontraram o fecho e o tabuleiro caiu aberto no balcão. Os elementos cintilaram sobre a luz bruxuleante da taverna. Façamos o seguinte, disse Kel. Escolha um elemento. Mova-o de seu compartimento, sem tocá-lo, é claro. E eu lhe trarei a sua terra. Ned franziu o senho. Considerou as ações e depois enfiou um dedo na água. Esse aqui. Ao menos ele não foi tolo bastante para escolher o osso, pensou Kel. Ar, terra e água eram os mais fáceis de comandar. Até mesmo Rai, que não demonstrava aptidão nenhuma, conseguia movê-los. Fogo era um pouco mais complicado, mas o elemento mais difícil de ser comandado era de longe o pedaço de osso. E por uma boa razão. Quem conseguia mover ossos, conseguia mover corpos. Era a magia mais poderosa, mesmo na Londres vermelha. Kel observou a mão do Ned pairar sobre o tabuleiro. Ele começou a sussurrar baixinho para a água, em uma língua que poderia ser latim ou apenas baboseiras, mas certamente não era inglês. Os lábios de Kel se curvaram. Os elementos não tinham idioma, ou seja, podia-se falar com eles em qualquer idioma. As palavras em si eram menos importantes que o foco que induziam na mente do interlocutor, a conexão que ajudavam a formar, o poder que invocavam. Ou seja, o idioma não importava, apenas a intenção. O entusiasta podia ter falado com a água em inglês corrente, não que fosse fazer a menor diferença, mas escolhera murmurar sua língua inventada. Enquanto o fazia, movia a mão no sentido horário, sobre o pequeno tabuleiro. Kel suspirou, apoiou o cotovelo no balcão e descansou a cabeça nele enquanto Ned tentava, o rosto ficando vermelho pelo esforço. Após um bom tempo, a água ondulou sutilmente, o que poderia ter sido causado pelo bocejo de Kel ou pelo homem que se agarrava ao balcão. E depois se acalmou. Ned encarou o tabuleiro, suas veias pulsando. Seu punho se fechou e por um segundo, Kel teve medo de que ele fosse esmagar o pequeno jogo. Mas os nós dos seus dedos bateram com força ao lado do tabuleiro. Então, disse Kel. É uma fraude. Rosnou Ned. Kel levantou a cabeça. É?
Ele flexionou um pouco os dedos e o torrão de terra ergueu-se do seu compartimento e flutuou calmamente para a palma da sua mão. Tem certeza? Continuou enquanto uma pequena rajada de ar capturava a areia e formava um redemoinho circulando seu punho. Talvez tenha. A água ergueu-se, formando uma gota, e congelou em sua palma. Ou talvez não. Disse no momento em que o óleo se incendiava em seu nicho. Talvez, falou Kel, conforme o pedaço de osso se elevava no ar. Você simplesmente não possua uma gota de poder sequer. Ned olhou para ele, boquiaberto, enquanto os 5 elementos executavam suas danças particulares em torno dos dedos de Kel. Este podia ouvir a repreensão de Rai, exibido. E então, tão casualmente quanto comandava as peças a se erguer, ele as deixou cair. A terra e o gelo bateram em seus compartimentos com um baque surdo e um tinido, a passo que a areia se acomodou silenciosamente em sua cavidade e a chama que dançava no óleo se apagou. Restava apenas o osso pairando no ar entre eles. Kel o fitou o tempo todo, sentindo peso no olhar faminto do entusiasta. Quanto quer pela caixa? Perguntou ele. Não está à venda. Não para você, respondeu Kel. Ned empurrou o banco e se virou para sair, mas Kel ainda não havia terminado com ele. Se eu lhe trouxesse sua terra, o que você me daria por ela? Ele observou o entusiasta congelar entre uma passada e outra. Diga seu preço. Meu preço? Kel não contrabandeava objetos entre os mundos por dinheiro. Dinheiro mudava. O que ele faria com xelins de Londres vermelha? E libras? Teria muita sorte queimando-os para tentar comprar qualquer coisa nos becos brancos. Até poderia gastar o dinheiro na Londres cinza. Mas no que ele gastaria? Não. O jogo de Kel era outro. Eu não quero seu dinheiro. Quero algo que importe. Algo que você não queira perder. Ned assentiu prontamente. Está bem. Fique aqui e eu vou... Hoje, não. Interrompeu Kel. Quando, então? Dentro de um mês. Você quer que eu fique sentado esperando? Eu não quero nada de você. Escarneceu Kel. Era cruel, ele sabia. Mas queria ver até onde o entusiasta estava disposto a ir. E caso sua determinação se mantivesse e ele estivesse ali no próximo mês, Kel decidiu que traria o homem seu saco de terra. Agora vá embora. Os lábios de Ned se abriram e se fecharam. Então ele bufou e marchou, quase se chocando com o pequeno homem de óculos ao sair da taverna. Kel colheu o pedaço de osso e o recolocou na caixa enquanto o homem de óculos se reaproximava do banco, agora vazio. O que foi? Perguntou ele, sentando-se. Nada demais. Respondeu Kel. Isso é para mim? Inquiriu o homem, indicando com a cabeça a caixa de jogos. Kel assentiu e a ofereceu ao colecionador, que a retirou cautelosamente da sua mão. Ele deixou o cavaleiro brincar um pouco. Então começou a demonstrar como a caixa funcionava. Os olhos do colecionador se arregalaram. Esplêndido! Esplêndido! Então o homem revirou seu bolso e retirou um lenço dobrado. Houve um baque surdo quando ele o colocou no balcão. Kel pegou e desembrulhou o pacote, revelando uma caixa brilhante de prata com uma minúscula manivela na lateral. Uma caixa de música. Kel sorriu para si mesmo.
Havia música na Londres vermelha, e também caixas de música. Porém, a maioria funcionava por encantamentos e não por engrenagens. Kel ficava muito impressionado com o esforço aplicado naquelas pequenas máquinas. Tantas coisas no mundo cinza eram ultrapassadas, mas às vezes a falta de magia levava à engenhosidade. As caixas de música, por exemplo, um projeto complexo e ainda assim elegante. Tantas partes e tanto trabalho, tudo para produzir uma pequena melodia. Precisa que eu lhe explique como funciona? Perguntou o colecionador. Kel negou com a cabeça. Não, eu tenho muitas dessas. As sobrancelhas do homem se reuniram. Servirá mesmo assim? Kel assentiu e começou a dobrar o lenço sobre o objeto para mantê-lo protegido. Gostaria de ouvi-la? Kel gostaria, sim. Mas não naquela taverna sombria, onde o som não poderia ser saboreado. Além disso, já era hora de ir para casa. Ele deixou o colecionador no balcão, inspecionando o jogo de criança, maravilhando-se com a maneira como nem o gelo derretido, nem a areia derramavam-se de seus compartimentos, não importando o quanto ele balançasse a caixa e saísse para a noite. Kel caminhou de volta ao Tâmisa, ouvindo os sons da cidade à sua volta. As carruagens próximas e os gritos longos. Alguns de prazer, outros de dor, ainda que não se comparassem aos gritos que cortavam a Londres branca. O rio logo apareceu à sua frente, uma faixa preta na noite enquanto os sinos da igreja soavam distantes. 8 deles no total. Hora de partir. Alcançou uma parede de tijolos de uma loja de fronte à água e parou a uma sombra, subindo a manga de sua túnica. Seu braço começava a doer dos 2 primeiros cortes, mas ele desembainhou sua faca e entalhou um terceiro, tocando primeiro no sangue e depois na parede. De um dos cordões em seu pescoço pendia um linho vermelho, como o que Rejosa lhe devolvera naquela tarde. Ele segurou a moeda e a pressionou contra o sangue nos tijolos. Muito bem. Vamos para casa. Kel sempre se pegava falando com a magia. Não comandando, mas simplesmente conversando. A magia era algo vivo. Isso todos sabiam. Mas ele sentia algo mais, como se ela fosse uma amiga, alguém da família. Afinal, era parte dele, muito mais do que a maioria das pessoas. E Kel não conseguia evitar a sensação de que a magia sabia o que ele estava dizendo, o que estava sentindo. E não apenas quando a invocava, mas o tempo inteiro, em todas as batidas de seu coração e a cada respiração. Ele era, afinal, um Antari. E o Antari podia falar com o sangue, com a vida, com a própria magia. O primeiro e o último elemento, aquele que vivia em tudo e não estava em lugar nenhum. Kel sentiu a magia agitando-se na palma da sua mão, a parede de tijolos se aquecendo e se resfriando ao mesmo tempo com ela. Hesitou esperando para ver se a magia responderia sem ser perguntada, mas ela se manteve quieta, esperando que ele pronunciasse o comando. A magia dos elementos podia não ter idioma, mas a magia Antari, magia verdadeira, magia de sangue, falava uma e somente uma. Kel pressionou os dedos na parede. As travas. Comandou. Viajar. Dessa vez, a magia obedeceu e escutou. O mundo ondulou e Kel avançou através da porta e para a escuridão, despindo-se da Londres cinza como se fosse um casaco. Parte 2. A Realeza Vermelha. 1. Santo! Anunciou Jem,
jogando sobre a pilha uma carta com uma face para cima. Nela, uma figura encapuzada com a cabeça inclinada segurava uma runa com uma cálice. E em seu banco, Jane sorriu triunfante. Parrish fez uma careta e depositou suas últimas cartas na mesa com a face para baixo. Poderia acusar Jane de trapaça, mas seria em vão. O próprio Parrish vinha trapaceando por boa parte da última hora, e ainda assim não ganhara uma única mão. Ele resmungou ao empurrar suas moedas pela mesa estreita até a pilha crescente do outro guarda. Jane recolheu seus ganhos e começou a embaralhar as cartas. Mais uma partida? Perguntou ele. Eu passo, respondeu Parrish, pondo-se de pé. Uma capa de tecidos pesados em vermelho e dourado, flamejando como raios de sol, se derramou sobre os seus ombros encoraçados assim que ele se levantou. As placas de metal sobrepostas em seu peitoral e caneleiras tinindo ao se encaixarem. Ir-chas era, disse Jane, passando gradualmente do inglês real para o arnesiano, o idioma comum. Não estou ressentido, resmungou Parrish. Estou falido. Vamos, incitou Jane. A terceira é a vez da sorte. Tenho que mijar, falou Parrish, ajeitando sua espada curta. Então mije. Parrish hesitou buscando sinais de confusão no corredor, que estava livre de problemas e de qualquer tipo de atividade, porém cheio de objetos bonitos, retratos reais, troféus, mesas, como aquelas que estavam jogando, e, ao final, um par de portas ornamentadas, feitas de cerejeira. Eram entalhadas com os emblemas reais de Arnes, o cálice e o sol nascente, as ranhuras, preenchidas com ouro derretido, e acima do emblema, as linhas de brilho metálico tracejavam um R pela madeira polida. As portas levavam aos aposentos do príncipe Rai, de modo que Jane e Parrish, soldados de sua guarda particular, estavam alocados ao lado de fora. Parrish gostava do príncipe. Ele era mimado, é claro, como eram todos os membros da realeza, ou pelo menos foi o que Parrish presumiu, pois tinha servido apenas um. Mas também era afável e excessivamente leniente em relação a outros guardas. Ora, ele mesmo dera o belo baralho com bordas douradas a Parrish, e às vezes, após uma noite de bebedeira, deixava de lado seu inglês e suas pretensões e concordava com eles no idioma comum. Seu arciano era impecável. No mínimo, Rai parecia se sentir culpado pela constante presença de guardas em seu encalço, quando certamente tinha algo melhor para fazer com seu tempo do que se plantar do lado de fora de seus aposentos e ficar de vigia. E, na verdade, na maioria das noites, eles tinham que ser mais discretos que vigilantes. As melhores noites eram aquelas em que o príncipe Rai e o mestre Kel partiam para a cidade e permitiam que ele e Jane os seguissem à distância, ou os dispensavam completamente de suas obrigações e permitiam que ficassem por companhia em vez de proteção. Todos sabiam que Kel era mais eficiente que qualquer guarda para manter o príncipe em segurança. Mas o Antari ainda estava viajando. Um fato que deixava o sempre disposto Rai de mau humor. E assim, o príncipe recolhera-se aos seus aposentos. Parrish e Jane assumiram a vigília. E Jane tomara de Parrish a maior parte de seus trocados. Parrish pegou o elmo sobre a mesa e foi se aliviar. O som de Jane, contando suas moedas, seguiu em seu encalço. Parrish demorou-se achando que isso era merecido, após ter perdido tantos lins, e quando finalmente retornou a passos lentos ao corredor do príncipe, ficou aflito por encontrá-lo vazio. Não havia sinal de Jane. Parrish franziu o senho. Havia limites para a leniência. Jogar era uma coisa, mas se os aposentos do príncipe fossem vistos desprotegidos,
o capitão ficaria furioso. As cartas ainda estavam sobre a mesa e Parrish começou a recolhê-las quando ouviu uma voz masculina nos aposentos do príncipe e se deteve. Não era algo estranho de se ouvir naqueles cômodos, uma vez que Ray gostava de entreter convidados, tanto as que desfilavam vestidos quanto aqueles que usavam calças. O príncipe real não fazia segredo de seus gostos variados, e não era da alçada de Parrish questionar suas inclinações. Mas Parrish reconheceu imediatamente a voz e não pertencia a uma das conquistas de Ray. As palavras eram ditas em inglês, porém marcadas por um sotaque, os sons mais ásperos do que os da língua arciana. A voz era como uma sombra na floresta à noite, calma, escura e fria. Pertencia a Roland, o Antari que vinha de longe. Parrish empalideceu. Ele idolatrava o mestre Kell, um fato com quem Jane o atormentava diariamente, mas Roland o aterrorizava. Não sabia se era a monotonia de sua voz, sua aparência estranhamente pálida ou seus olhos assombrosos. Um preto, é claro, e o outro de verde leitoso. Ou talvez fosse porque parecia ser feito mais de água e pedras do que de carne, osso e alma. Fosse o que fosse, o Antari estrangeiro sempre lhe dera arrepios. Alguns guardas o chamavam de Hollow. Pelas costas, a palavra em inglês significava vazio. Algo que Parrish nunca se atrevera a fazer. Qual é o problema? Provocava Jen. Não é como se ele pudesse escutá-lo através dos muros entre os mundos. Você não sabe, respondia Parrish, sussurrando. Talvez ele possa. E agora, Roland estava nos aposentos de Ray. Ele deveria estar ali. Quem o deixou entrar? Onde estava Jen? Indagou Parrish ao tomar seu lugar em frente à porta. Ele não pretendia entreouvir, mas havia uma brecha estreita entre os lados direito e esquerdo da porta. E ao virar ligeiramente a cabeça, a conversa ficou audível através da fenda. Perdoe-me pela intromissão. Soou a voz de Roland, firme e grave. De forma alguma, disse Ray casualmente. Mas que assuntos o trazem a mim e não ao meu pai? Meus assuntos com seu pai já foram resolvidos. Venho a você por algo diferente. As bochechas de Parrish enrubesceram com um tom sedutor de Roland. Talvez fosse melhor abandonar seu posto de bisbilhotar, mas ele manteve sua posição e ouviu Ray cair sobre uma almofada. E o que seria? Perguntou o príncipe, retribuindo o flerte. Seu aniversário está se aproximando, não? Está próximo. Você deveria vir às celebrações, caso seu rei e sua rainha permitam. Receio que não o farão. Mas meu rei e minha rainha são a maior razão da minha visita. Eles me ordenaram que lhe trouxessem um presente. Parrish pôde ouvir a hesitação de Ray. Roland falou, o som de almofada se deslocando quando ele sentava direito. Você conhece as leis. Não posso aceitar. Conheço as leis, jovem príncipe. Quanto ao presente, eu escolhi aqui em sua própria cidade, em nome de meus mestres. Houve uma longa pausa, seguida pelo som de Ray se levantando. Muito bem. Parrish ouviu o ruído de um pacote sendo entregue e depois aberto. Para que serve? Perguntou o príncipe após uma pausa silenciosa. Roland emitiu um ruído, algo entre uma risada e uma gargalhada, e nenhuma das duas coisas era algo que Parrish houvesse testemunhado antes. Para dar força, afirmou Antari. Ray começou a dizer algo, mas no mesmo instante, os relógios começaram a badalar pelo palácio, marcando a hora e encobrindo o que foi dito entre o Antari e o príncipe. Os sinos ainda estavam ecoando pelo corredor,
quando a porta se abriu e Roland saiu. Seus olhos de duas cores pousaram instantaneamente em Parrish. Roland fechou a porta e avaliou o guarda real com um suspiro resignado. Correu os dedos pelo cabelo cor de carvão. É só mandar embora um guarda. Disse para si mesmo. Que outro assume seu lugar. Antes que Parrish pudesse pensar em uma resposta, o Ontário pegou uma moeda do bolso e a atirou no ar em direção a ele. Eu não estive aqui, afirmou Roland, enquanto a moeda subia e caía. No momento em que tocou a palma da mão de Parrish, ele já estava sozinho no corredor, olhando para o pequeno disco e se perguntando como aquilo tinha parado ali, certo de que estava esquecendo algo. Apertou a moeda no punho cerrado, como se assim pudesse capturar a memória que lhe escorria pelos dedos e retê-la. Mas ela já havia desaparecido.